Hare Krishna, muito boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui pela página da ISKCON Rio de Janeiro e a todos a nossa transmissão gravada. Eu me chamo Gaura Krishnadas e agora nós vamos dar continuidade à leitura da Bhagavad Gita como ela é, ou Bhagavad Gita como ele é, né? Nós fizemos a última leitura, né? Há 2 dias atrás, do verso 41, e agora nós vamos dar continuidade com o verso... Não, pelo grupo do Lapidar. Quem quiser participar, inclusive, desse grupo, é bem legal. Lá nós fazemos o nosso estudo do livro chamado Shri Ishopanishad. Então, antes de começar, vamos recitar um mantra de invocação. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Então estamos lendo a Bhagavad Gita como ela é. Primeiro capítulo, intitulado Observando os Exércitos, e nós iremos ler o verso de número 41. Olha só, temos aqui conosco meu querido amigo Lokanatha, Hare Krishna Prabhuji e a Ana Marques, a Ana, que é a mais nova integrante do grupo Lapidar Itanhangá. Então, vamos voltar aqui à nossa leitura, e o verso diz o seguinte, eu vou ler aqui o sânscrito e depois eu dou a tradução, tá bom? O sânscrito diz o seguinte: Sankaro narakaya va kulagina nankulasya cha patanti pitaro hiyasham luptapindo daka kriyaha. Tradução diz o seguinte: um aumento de população indesejada de certo causa a vida infernal, tanto para a família quanto para aqueles que destroem a tradição familiar. Os ancestrais dessas famílias corruptas caem, porque os rituais, através dos quais se lhes oferecem alimento e água, são inteiramente interrompidos. Esse verso aqui é mais um verso da sequência, onde Arjuna está conversando com Krishna e ele está dando assim argumentos pelo qual ele não gostaria de lutar na batalha de Kurukshetra. Então a gente nós já lemos aqui algumas dos pontos, né, que Arjuna colocou, dos argumentos de Arjuna, e aqui nós estamos lendo mais um desses argumentos. E esse capítulo, o primeiro, ele é bem curtinho, né? Inclusive ele está quase terminando. Eu acho que eu vou tentar ler pelo menos 2 versos, porque sinceramente assim, né, falando, a gente sabe que a Bhagavad Gita, apesar de ter esse primeiro capítulo, ela começa mesmo no capítulo 2, porque o primeiro capítulo da Bhagavad Gita é apenas uma introdução, né? Tá apenas montando o cenário, né? Tá a contextualização. Então, o primeiro capítulo, ele é um capítulo mais voltado para a gente entender o contexto, tá bom? Aí, a partir do segundo capítulo, que vai começar necessariamente assim a conversa, né? Porque até então Krishna, ele não fala, né? Krishna, ele não se manifesta. Então, a partir do segundo capítulo, nós teremos realmente o início da Bhagavad Gita. E é dito que a Bhagavad Gita, ela se inicia no capítulo 7 no verso de número 7 do segundo capítulo, tá? Então, eu vou repetir aqui o verso, mais uma vez, que é Arjuna falando, e ele está argumentando do porquê que ele não gostaria de lutar na batalha de Kurukshetra. Então, o verso de hoje diz o seguinte: um aumento de população indesejada, de certo, causa vida infernal, tanto para a família quanto para aqueles que destroem a tradição familiar. Os ancestrais dessas famílias corruptas caem, porque os rituais através dos quais se lhes oferecem alimento e água são inteiramente interrompidos.
A gente pode até separar aqui esse verso em duas partes, né? A primeira, Arjuna fala que o aumento de população indesejada, de certo, causa vida infernal, tanto para a família quanto para aqueles que destroem a tradição familiar. Então, o que a gente pode entender sobre população indesejada, né? Aumento de população indesejada. Vamos observar que Arjuna não está falando sobre aumento da população, né? Porque hoje em dia nem tanto, né? Mas lá pela década de 70, 80, existia uma teoria de que o aumento da população mundial seria um grande problema, porque haveria escassez de alimento, haveria dificuldade, né, em conseguir se manter a população. Mas aqui na Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam, os acharyas, eles falam que isso não existe, assim, né, que a população, independente do seu número, ela sempre vai ser mantida por Krishna. E Prabhupada, eu li no Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 3, se não me engano, verso 14. No significado, Prabhupada fala sobre isso. Ele fala que Krishna está provendo alimento para todos os seres vivos, né? Inclusive, Prabhupada fala que numa montanha existe muito mais vida do que toda a população mundial, né? Então não existe essa questão de existir escassez, não. Krishna, ele está mantendo todas as entidades vivas de uma maneira muito perfeita, né? Como, por exemplo, os elefantes são animais muito grandes, né? As girafas são animais muito grandes, mas existe alimento para todos esses animais e eles não estão precisando sofrer assim, de uma maneira tão desgastante para poder conseguir esses recursos, diferente dos seres humanos, né? Agora mesmo, eu saí de carro aqui, aqui o templo, quem não conhece, né? O templo aqui do Rio de Janeiro fica, assim, na Barra da Tijuca, né? Não é necessariamente Barra da Tijuca, mas é bem ao lado. Então, existe um tráfego muito grande, assim, de carros, é uma coisa, assim, até meio estressante. E a gente percebe que tudo isso existe, assim, necessariamente para que a gente possa tentar se manter, né? Manter a nossa subsistência, mas em troca, né, dessa nossa subsistência, assim a gente acaba ganhando, assim, adquirindo um nível de estresse muito grande. Então, Krishna, ele está dando os recursos para todos os seres vivos, só que nós, seres humanos, precisamos, assim, através dos nossos grandes desejos, precisamos, às vezes, correr atrás de muito mais para poder conseguir manter um padrão de vida, assim, consumista, né? Vamos dizer assim. Então, aqui é a diferença, né? Arjuna não recebe um treinamento e uma educação espiritual, né? Avisem aí se tiver falhando, tá bom? E se já tiver voltado. Deixa eu ver aqui. Tá aberta a porta. Adriano, se você puder avisar aí se melhorou, tá bom? Ih, caiu a internet. Hare Krishna, voltou? Espero que tenha voltado. A Abhay Prasada entrou aqui. Quem tiver por aí online, puder mandar uma mensagem, tá? Estão mandando mensagem aqui, o Abhay mandou mensagem, então eu acho que voltou. A internet realmente tinha caído, aí voltou, né? Então vamos dar continuidade aqui ao bate-papo, né? Então é isso. E por que ele está falando isso? Porque aqui, havendo, né, essa grande batalha, aqui em Kurukshetra, muitas pessoas iriam morrer. Na verdade, muitas pessoas morreram, né? Então, com a morte dessa grande população, houve realmente, assim, um desequilíbrio, né? Porque muitas dessas pessoas não puderam dar continuidade assim, à construção da base da sociedade, né? Continuando aqui, a segunda parte fala sobre... essa parte ela é mais, assim, entre aspas, tranquila para nós entendermos, mas a segunda parte, que fala sobre os ancestrais, é um pouco mais difícil, né? Porque na nossa tradição ocidental, até mesmo
numa tradição cristã, nós não temos esses rituais, né? Que a Arjuna está falando aqui, que os ancestrais dessas famílias corruptas caem, porque os rituais através dos quais se lhe oferecem alimento e água são inteiramente interrompidos. Então, aqui no contexto da Dwapara Yuga, no contexto da Bhagavad Gita, é um momento assim que as pessoas elas têm uma consciência de que existe uma transmigração da alma. Por isso, quando assim um ente querido ele falece, né, ou como a gente chama, né, abandona o corpo, o que acontece? Os familiares que estão vivos, eles fazem um sacrifício, né, fazem um ritual védico chamado cerimônia de Pinda, né? Tecnicamente chamado de Agnihotra. Agnihotra é uma cerimônia de fogo e é chamado de cerimônia de Pinda. Então, essa cerimônia de Pinda, ela é destinada para as pessoas que recém abandonaram o corpo, recém abandonaram o mundo material, e isso faz com que as pessoas, essa alma, né, ela receba benefícios para que numa próxima vida, né, num próximo corpo, ela possa ter facilidades, tanto materiais também, mas principalmente espirituais, para que ela mantenha uma consciência saudável. E quando assim a linha, né, família, ela é interrompida, o que acontece? Quando a gente abandona o corpo, não tem quem faça esse tipo de cerimônia para a gente, né? Então, por isso que a Arjuna fala isso. Então, o significado dado por Sua Divina Graça Srila Prabhupada diz o seguinte: segundo as regras e regulações concernentes às atividades fruitivas, há necessidade de oferecer periodicamente alimento e água aos antepassados da família. Essa oferenda é executada mediante a adoração a Vishnu, porque quem come os restos do alimento oferecido a Vishnu pode livrar-se de todas as ações, de todas as espécies de ações pecaminosas. Às vezes, os antepassados podem estar sofrendo vários tipos de reações pecaminosas, e há ocasiões em que alguns deles nem mesmo podem obter um corpo, material grosseiro, e em corpos sutis são forçados a permanecer como fantasmas. Esse daqui é um ponto curioso, né? Porque nós ocidentais não temos muitas informações, tirando assim os espíritas e linhas filosóficas e religiosas que falem sobre esse tema, nós não temos tantas informações, porque assim nós temos uma ideia errônea de que o corpo sutil é um corpo espiritual, né? E isso é digamos assim, um erro filosófico, na verdade, né? Porque quem estuda a Bhagavad Gita sabe muito bem que nós temos várias camadas de corpos, né? Nós temos o nosso corpo grosseiro, que é esse aqui, né? Feito dos 5 elementos materiais. Nós temos também nossos sentidos, mas nós também temos os corpos sutis, né? Como, por exemplo, a mente, né? A mente, ela não pode ser vista pelos olhos, né? Não pode ser tocada, etc. Não pode ser entendida pelos sentidos, mas a mente, ela existe, não existe... nós não temos capacidade de negar a existência da nossa mente, né? Mas a gente não pode dizer que a nossa mente ela é nosso cérebro, não, né? O cérebro é um local físico, né? Mas a mente não, a mente é sutil. Então, quando a gente morre, né? Grosseiramente falando, quando a gente morre, não existe nenhuma grama que sai do nosso corpo. Então, o que acontece? O que saiu do corpo, né? O que saiu do corpo foi o corpo sutil. Então, o corpo grosseiro ele fica, né? Quem já teve essa experiência assim de ir no velório, o corpo está lá, né? A parte biológica, química biológica está lá, mas algo saiu. E o que saiu? Foram os corpos sutis, né? Como a mente, a inteligência e a própria alma. Então, o que acontece? Quando nós recebemos essa celebração, né? Essa cerimônia de Pinda, como eu falei, o que acontece? A gente pode ter uma facilidade para obter um outro corpo, enquanto que se nós não tivermos pessoas fazendo essas cerimônias para a gente pode acabar ficando preso nesse corpo sutil. Vou dar um exemplo assim um pouco estranho, né, da questão de fantasmas. Por que a gente fica preso ao corpo sutil? Vocês já devem ter ouvido, né?
que existem casas mal assombradas. E isso acontece porque em vida, algumas pessoas elas são muito apegadas a certos objetos materiais. Imagina, né, uma pessoa que viveu a vida toda numa casa e ela faz todos os dias as mesmas coisas. Então, quando ela abandona o corpo grosseiro, o corpo sutil continua naquela mesma rotina, né, fazendo tudo que ela já fez. E tem pessoas que são apegadas a outras pessoas. Então, imagina, né, eu tenho tanto apego, continua atrás, continua desejando aquela outra pessoa. Então a gente acaba nos prendendo aquilo, né? Então o que são assim casas mal assombradas, ou o que são essas assombrações, né? São pessoas que morreram, só que elas têm muito desejo, muitos desejos ainda dentro de si, e elas ficam buscando satisfazer esse desejo, assim como elas faziam na vida. Só que imagina uma pessoa que tem muitos desejos, mas não consegue suprir esses desejos. Então a pessoa fica muito perturbada, né? E geralmente fantasmas são muito perturbados e perturbadores. Mas assim, não só porque estão nessa condição de corpo sutil, que eles se transformaram nisso, né? Na verdade, em vida, se nós somos pessoas assim perturbadas mesmo, literalmente falando, e pessoas perturbadoras, a gente só vai continuar sendo dessa mesma maneira. Então, isso que acontece, né? Por isso que existem os fantasmas, porque são pessoas que estão muito apegado a pessoas e estão muito apegado a coisas, né? Então, às vezes, a gente entra numa casa e tem umas almas penadas lá mesmo, né? Eu vou contar uma história aqui meio engraçada. Na verdade, eu acho que não é engraçada, não. Todo mundo aqui conhece John Lennon, né? Então, John Lennon, ele tinha uma mansão muito grande. Era uma mansão, só que não era uma casa apenas. Tipo, tinha a casa principal, só que tinha outras casas que, como diz lá no norte, né? Arrodeavam. Lá no norte a gente fala assim, né? Arrodeavam a mansão. E o John Lennon, bem como todos os Beatles, eles eram amigos assim dos Hare Krishnas, né? Inclusive George Harrison era discípulo de Prabhupada, e John Lennon, ele assim, gostava, né, de Prabhupada, conversava com ele. E John Lennon, ele ofereceu uma dessas casas, né, desse complexo assim das mansões dele, e Prabhupada ia para lá assim de vez em quando com os devotos. Eles fizeram lá um templo e por um bom tempo eles ficaram nessa casa, né? Só que o que acontece? Tinha uma parte dessa mansão que ela era mal assombrada, tinha muitos fantasmas, e o John Lennon ele tinha dificuldades com isso, porque ele já tinha chamado muita gente para tentar, tipo assim, tirar, né, os fantasmas dessa casa. E ele chamou, né, Prabhupada, assim, chamou os devotos e perguntou assim, o que vocês podem fazer, né, para me ajudar? Aí Prabhupada foi lá, né, com os devotos, e eles fizeram um grande kirtana, né? Para quem não sabe, kirtana é o canto congregacional, né? O canto com várias pessoas, um canto alto, com os instrumentos, com kártala, com miridanga. Então eles fizeram kirtana, né? Onde ficaram cantando os nomes de Krishna, cantando o nome de Radharanya, os nomes de Deus, né? E logo, assim, os fantasmas saíram, né? Porque imagina, o nome de Deus ele é mais poderoso que tudo, é até mais poderoso que os próprios sacrifícios, né? Como eu falei de Pinda. Então, nesse momento, John Lennon, ele ficou assim bastante feliz, né? Aí Prabhupada, enfim, né? Até passou mais um tempo lá nessa casa do John Lennon, só que a Yoko não era muito favorável, assim, aos devotos, né? A Yoko Ono. Tem várias passagens, assim, tem várias histórias falando sobre o John Lennon com os devotos, com Prabhupada, mas ele não conseguia ficar muito com os devotos, assim, ele ficava só observando de longe. O George Harrison não, né? O George Harrison ficou mais tempo. Eu vi que a Bhaktisiddhanta fez uma pergunta, tem uma pergunta aqui, né? Esses fantasmas seriam os Bhutas? Não sei se é assim que se escreve. Eu acho que o H fica depois do B, né? São Bhutas. E sim, exatamente. Bhutas a gente pode traduzir como fantasmas, mas Bhuta também às vezes é traduzido como pessoas, né? Então são esses Bhutas sim, né? Então se a gente não quiser se transformar num Bhuta, depois que a gente abandona esse corpo, a gente tem que cantar muito Hare Krishna e realmente se desapegar de tudo que é material.
Vamos continuar aqui. Assim, quando restos de alimentos sob a forma de praçada são oferecidos aos antepassados pelos descendentes, os antepassados se libertam da vida de fantasma ou de outras espécies miseráveis de vida. Esta ajuda prestada aos antepassados é uma tradição familiar, e aqueles que não têm uma vida devocional devem praticar esses rituais. Quem não está ocupado na vida devocional não precisa executar essas ações. Pelo simples fato de prestar serviço devocional, a pessoa pode livrar de todas as espécies de misérias, centenas e milhares de antepassados. Essa declaração aqui é muito forte, né, de Prabhupada, que a pessoa que ela está ocupada na vida devocional não precisa executar nenhum tipo de sacrifício. Pelo simples fato de prestar serviço devocional, essa pessoa pode livrar de todas as espécies de misérias, centenas e milhares de antepassados. Então imagina, né? Nós temos muito apreço pelos nossos familiares, né? Principalmente por mãe, pai, avó, irmãos, e a melhor forma de nós ajudarmos essas pessoas é sendo um bom devoto, né? Cantando uma boa japa, lendo o Śrīmad Bhagavatam, lendo a Bhagavad Gita. Então, assim, se você tem algum parente, né, com alguma dificuldade e você quer ajudar essa pessoa, a melhor forma de fazer isso é sendo um melhor devoto, né? Fazendo uma melhor leitura, cantando uma melhor japa, acordando cedo para o Mangalarati. Então, essa é a melhor maneira, né? A gente pode pensar assim, eu vou, sei lá, né, ajudar meus parentes se eu der dinheiro, eu vou ajudar meus parentes se eu fizer isso, fizer aquilo. Claro, né, a gente tem que dar atenção, a gente tem que ser solidário, mas realmente a melhor forma de nós ajudarmos todos os nossos familiares, todos os nossos antepassados, é nos tornando melhores devotos, tá bom? Então, Prabhupada vai botar aqui uma citação do Śrīmad Bhagavatam, do canto de número 11, capítulo 5, verso 41. Eu não vou ler o sânscrito, vou ler só a tradução. Todo aquele que se refugiou nos pés de lótus de Mukunda, o outorgador da liberação, Mukunda é um dos nomes de Krishna, tá? Abandonando todas as espécies de obrigações e adotou o caminho com toda a seriedade, não tem nem deveres nem obrigações para com os semideuses, sábios, entidades vivas em geral, membros da família, humanidade ou antepassados. Essa citação é muito forte, né? Eu tinha me esquecido, assim, eu gostava muito de ficar lendo esse verso e li novamente, assim, no momento, né, que eu ficava pensando nas minhas obrigações para com a sociedade, né? Principalmente quando chega a época de política, quando chega a época de eleições, né? A gente fica muito preocupado com isso. E eu também saí de casa, né? Assim, eu não era tão novo, né? Tinha 21 anos, por aí. Eu acho que hoje em dia é considerado novo, né? Eu saí de casa, assim, né? Fui para outro estado e eu sempre ficava pensando, né? Nessas questões familiares e sociais. Eu ficava assim, meu Deus, eu me mudei para um templo. Será se realmente é isso? E esse verso, ele sempre me ajudou bastante. Eu vou até ler novamente. Todo aquele que se refugiou nos pés de lótus de Mukunda ou Krishna, o outorgador da liberação, abandonando todas as espécies de obrigações e adotou o caminho com toda a seriedade, não tem nem deveres nem obrigações para com os semideuses, sábios, entidades vivas em geral, membros da família, humanidade e antepassados. Tais obrigações são... Aqui fechou, né? Aqui é Prabhupada. Tais obrigações são automaticamente cumpridas através da realização do serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. Óbvio, né? Nós não devemos interpretar de uma maneira equivocada esse verso, né? Se eu tenho... assim, dependentes, eu não posso abandonar, né? Se eu tenho filhos, se eu tenho uma mãe idosa, um pai idoso, se eu tenho que cuidar de alguém, né? Ou se eu tenho um trabalho que as pessoas dependem de mim, ou se eu estou numa faculdade, assim, né? Se eu tenho algum tipo de responsabilidade, eu não devo deixar de cumprir a minha responsabilidade para cumprir uma falsa renúncia, né? Não devemos pensar isso, né? Mas se a gente realmente já não tem assim um relacionamento tão forte, né, um vínculo assim tão forte, e a gente quer se dedicar à vida espiritual, como o verso fala, né, de forma séria, assim, seriamente, então não existe assim dúvidas, né? A gente deve sim
tentar mergulhar de cabeça na espiritualidade, né? E como? Tem um verso da Bhagavad Gita, no capítulo 4, é o verso de número 30, se não me engano, é o 4.30 ou 4.34, que fala o seguinte, Tadvidi pranipatena pariprajnena sevaya upadekshanti te gyanam gyaninas tatvadarshi naha, né? Tatvadarshi é uma palavra importante nesse verso que significa aqueles que são videntes da verdade. Então esse verso diz o seguinte, que nós devemos nos aproximar de um mestre espiritual, devemos nos aproximar desse Tatvadarshi e fazer o quê? Fazer duas coisas. Fazer perguntas a ele e servi-lo, né? Então a gente deve procurar um guru, deve procurar um mestre espiritual e nós devemos fazer perguntas para ele e também devemos servi-lo. Por quê? Porque fazendo isso, nós poderemos adquirir o conhecimento, né? Gyanina, essa palavra aparece duas vezes, Gyana, né? Pelo mestre espiritual ter o conhecimento, ele ser o vidente da verdade, não que ele tenha a verdade, ele viu a verdade, ele poderá transmitir a verdade para a gente, né? Então, assim, é importante, se nós tivermos a possibilidade, realmente nos aproximarmos de um mestre espiritual. E hoje em dia é muito mais fácil através das lives, porque, como por exemplo, né, tem uns gurus, principalmente aqui no Brasil, que dão aula, né, de manhã cedo, Maharaj Yamunacharya, Chandramukha Swami, que é o meu guru. Então a gente deve sim nos aprofundar nesse conhecimento. Então é isso, pessoal, eu acho que essa é a mensagem da paróquia de hoje. Arjuna, ele está numa sequência aqui de versos, falando do porquê que ele não quer lutar. Então, o argumento de hoje é que ele não deve lutar porque o aumento de uma população indesejada vai causar vida infernal e matando, né, os guerreiros ali na batalha de Kurukshetra, esses guerreiros não terão a possibilidade de receber as devidas assim, celebrações, né, digamos assim, os devidos sacrifícios, as devidas cerimônias, e eles também não poderão fazer cerimônias para seus antepassados. Aí o que Prabhupada falou? Prabhupada falou que hoje em dia nós não precisamos fazer nada disso, a gente só precisa praticar serviço devocional seriamente, que nós não precisamos fazer mais nada. Nós vamos assim beneficiar milhares de antepassados, né? Tanto para frente quanto antepassados e os próximos familiares futuros. Então a melhor forma de nós beneficiarmos a todos é sendo um bom devoto. E ele colocou esse verso do 11º canto, né? Que eu acredito que seja uma conversa de Uddhava com Krishna, onde Krishna fala que uma pessoa que pratica serviço devocional seriamente não tem responsabilidades assim diretamente, né? Com familiares, não tem responsabilidades com a sociedade, não. Ela já está fazendo o que existe de mais sublime, né? Não que nós, assim, repetindo, né? Não que não seja importante a gente, assim, também cumprir alguns deveres sociais, né? Mas, sinceramente falando, a gente vê os grandes devotos, né? Como os gurus aqui no Brasil, e eles já estão fazendo o que existe de política, assim, de uma maneira mais sublime, né? A política que eles estão fazendo é uma política transcendental. Não é que eles se retiraram e, assim, o mundo que se exploda. Não, eles estão trabalhando muito duro, né? Estão trabalhando até mais do que as pessoas em geral e estão fazendo assim uma revolução, só que não é uma revolução assim material, né? Uma revolução espiritual, e estão beneficiando a todos. Então é isso aí, turma. Eu acho que nosso horário já deu, já são 7 horas. A gente tenta não fazer uma aula muito longa, né? Até porque não é tão necessário. E vou dar um alô aqui para a galera que ficou com a gente. Temos o Abai Prasada, meu irmão querido. Temos aqui o Bhakta Adriano. Bhakta Adriano, eu queria lhe fazer uma pergunta. Por um acaso você está no nosso grupo Lapidada, aqui do Itanhangá? Se não tiver, me manda uma mensagem, porque eu tive uma ideia aqui. Eu acho que você poderia nos ajudar bastante. Temos a Fernanda Marques também, Hare Krishna Fernanda. Temos a Ana Marques também, temos 2 Marques. Não sei se elas são parentes. Eu sei que não, estou brincando. A Ana Marques, que entrou no nosso grupo Lapidar, e o Luiz
Carlos Guzmão. Também passou uma turma por aqui. Ah, Bacta Adriano falou que não tá. Então me manda uma mensagem lá que eu tenho uma ideia, que eu acho que é boa. Entrou uma galera por aqui também, né? E é isso. Amanhã, 4h30, temos a nossa transmissão do Mangalarati. E às 18h30 teremos a nossa leitura da Bhagavad Gita. Todos os dias esse horário, tá bom? Hare Krishna. Tenham todos um ótimo fim de quinta-feira. Vamos dormir cedo para amanhã acordar cedo. Quem ainda não terminou a japa, vamos cantar nosso finalzinho de japa. Eu ainda tenho umas 5 voltas. Aí já vamos nos preparar para nos retirar, porque o Hare Krishna, ele acorda cedo, tá bom? Hare Krishna.